muito bem-vindo a mais um episódio de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D, sempre trazendo a galera do mercado de trabalho para falar sobre suas experiências, frustrações e sobre como foi o caminho, né, para chegar até onde estão. Esse cara que eu estou conversando agora, vou começar essa conversa agora, tem um trabalho incrível nas redes sociais, já tem mais de 1.000 alunos já nos seus treinamentos, nos seus cursos. Hoje vamos trocar uma ideia sobre o mercado de trabalho, sobre a experiência dele. O nome dele é Denilson Souza e está aqui sendo bem-vindo ao QuantumCast. Fala pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui falando com vocês da Quantum, né? São super amigos aí, o Eric e o seu Ronei também. E é muito bom ver uma empresa que nem a Quantum desenvolvendo material em alto nível, quanto a gente vê fora do país, né, cara? A gente tem que apoiar essas pessoas, né? Exatamente. Como é que você está vendo, assim, sem querer puxar sardinha para a brasa de ninguém, tá? Como é que você está vendo, assim, tipo, você já tá há quanto tempo fazendo impressão 3D? Cara, impressão 3D eu tô indo para 10 anos, né, odontológica, mas eu já sou técnico há 20 anos, né, então, assim, eu vi todas as mudanças que teve na área já, e, cara, a impressão 3D foi uma inovação, né, porque a gente não tinha tanta habilidade motora, né, a maioria das pessoas não tem, e hoje em dia ninguém mais quer treinar nada, né, tudo tem que ser feito em 1 ano, 2 anos, né. Então a impressão 3D trouxe essa facilidade, e, cara, cada vez aparecendo resinas novas, materiais melhorando cada vez mais, máquinas melhorando cada vez mais. É difícil prever aonde vai parar, né? Eu tive num congresso há pouco tempo no Chile, e, cara, lá tinha pudim impresso, casa impressa, carne impresso, barco impresso, tênis impresso. Já parou para pensar que você vai na Nike agora e você compra um STL de uma camiseta e imprime na sua casa? Não sei quantos anos você tem, mas, cara, imagina comigo assim, Daniel. Vai ser os Jetsons, cara. Daqui a pouco você sai para fora, pisa na esteira e vai trabalhar. Ou você imprime a sua própria esteira em casa e só fica andando em casa, não precisa trabalhar porque você faz tudo à distância aqui também, né? Exato, exato. Eu acho que... Vou mudar muito de assunto, tá? Mas o papo comigo é assim mesmo. Cara, eu fico muito, assim, receoso pela tecnologia também ir pra galera do mal, né? Porque, pô, você pode imprimir um monte de coisa em casa. Sim, sim, não, já tem esse problema que já aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, né? A galera imprime num arma mesmo, né? Fuzil, cara, já pensou nisso? A galera imprimindo fuzil, então é assim, né? O mundo abriu as portas pro bem e pro mal, né? Seria muito bom se usasse mais pro bem, né? Do que pro mal. Pois é, mas a cada minuto a gente só recebe provas que dizem o contrário, né, cara? Mas aí vamos falar de coisa boa, vamos falar de bem. Cara, eu queria saber como é a reação das pessoas quando vem um dente sendo impresso e ficando perfeito na boca, assim. Geralmente a galera já tem... Você já trabalhou com pacientes que eram a da moda antiga em relação à prótese ou em relação, né? E agora pegaram a impressão 3D e viram a diferença dos dois. Você tem experiência com essa galera? Sim, cara, e assim, tanto o paciente quanto o dentista, né? O que todo mundo odeia, você já deve ter moldado pelo menos alguma vez fazer uma plaquinha ou um clareamento à boca, né? Sim. Na hora que bota aquela massinha, aquilo é horrível, né, cara? Assim, eu que trabalho na área, eu sempre achei horrível, né? E às vezes dava errado e tinha que ir de novo com massinha, às vezes você acabava engolindo até um pouco. E, cara, e depois que substituíram isso do molde por escaneamento intraoral, que é só vir o negocinho tirando fotinha, pegando com luz aqui, errou, só apagar e ir lá e tirar mais foto, fazer mais vídeo. Isso, para mim, foi uma das maiores revoluções. Por quê? Toda vez que um paciente senta na cadeira, ele é anestesiado, ele é colocado fio duplo e ele é ou moldado ou escaneado, né? Ou seja, o cara, independente do que for fazer, ele está 1 hora ali já, né? Ou seja, perdeu 1 hora do consultório ali. Então, não é rentável. E pensando nisso, cara, com escaneamento, o cara vai anestesiar, vai botar o fio duplo, só que ele vai escanear na hora e ele me manda um e-mail ou um WhatsApp de onde ele estiver no mundo e fala, vê se ficou bom, vê se você quer que mude alguma coisa. Porque antes tinha que tirar tudo, colocar o provisório, mandar o cara para a boca, vazar o modelo em gesso e mandar para o laboratório. Pô, era 5 dias, às vezes, dependendo da cidade, e quando chegava estava errado, tinha que fazer tudo de novo, né? Então, com escaneamento, a gente tem essa coisa que é o que todo mundo está atrás, que é o famoso tempo, né? O fluxo digital trouxe tempo para a gente, né? Não que a gente vá errar
que erramos menos. Continuamos com pequenas falhas, sim, só que agora a gente corrige na hora, não precisa mais agredir tanto esse paciente, né, fazer ele sofrer, a gente perder mais uma hora de cadeira, porque mais uma hora de cadeira poderia ser mais um trabalho novo, né? Então, o fluxo digital, ao meu ver, cara, eu ainda não vi o limite dele, para ser bem sincero, e cada vez com materiais novos chegando, já tem cerâmica impressa, já tem metal impresso, eu não vejo o limite ali, e toda a indústria vai caminhar para impressão 3D, né? Porque tudo que for aditivo é mais econômico e industrial e gera menos lixo. Tudo que for regressivo, que é fresadora, não é um mercado para todos, né? Imagina você começar com investimento, só a máquina é 350 mil. Ou você prefere começar com uma impressora que custa 8, 9? Eu vejo muita gente fazendo assim. É claro que na internet é tudo mais fácil e mais bonito, né? Mas eu vejo uma galera que pega a garrafa PET e coloca num dispositivo que ele vai desfiando, né? A garrafa PET e passa por um outro processo para fazer a impressão em... Eu sempre confundo as siglas, tipo PLA, PET, etc. Provavelmente é PET, né? Pela lógica. Então, numa realidade em que a gente esteja falando de pessoas que são mais à frente do tempo e tudo mais, e tem condição de ter esse tipo de equipamento, cara, você vai ter uma opção de reciclar coisas em casa para construir coisas para sua própria casa. Né? Vai ficar um mundo onde você vai comercializar muito mais STLs, ou vai aprender a modelar, né? E pensando nisso, assim, tal, a gente toma um susto, porque é igual o ChatGPT. Você sabe para que serve e tudo mais, mas você ainda aos poucos está pensando assim, caramba, essa minha dúvida aqui, ao invés de eu perguntar no Google, eu vou perguntar no ChatGPT. Exato. E aí eu vou a fundo na pesquisa de preço e tal. Teve um dia que eu tirei uma foto, eu estava querendo comprar um fone de ouvido e tal, não queria gastar muito, mas queria qualidade. Tirei a foto do display assim da loja com várias marcas e vários modelos. Falei, analise esses modelos e me diga qual é o melhor modelo custo-benefício. E aí, pum, colocou, me jogou na hora lá e tal, fui na hora, peguei. Eu falei, eu tenho medo disso, daqui a pouquinho, tá na seguinte maneira, ter publicidade ali. Mas vai ter. Eu acho que vai ter as versões gratuitas. É porque, assim, ainda não tem, porque a galera usa o ChatGPT como se fosse uma Alexa ainda, né? Ainda não entendeu qual que é o poder do ChatGPT, né? Então... Sim. E depois que o pessoal entender que o ChatGPT é uma das IAs mais fracas que ainda tem, né, cara? E aí... Só que, assim, vai bater um pouco no calcanhar de Aquiles, né? A galera não quer estudar mais, né? A galera quer perguntar só, né? E tem coisa que você vai ter que estudar para poder entender até como perguntar. Ela te responde, se você fizer corretamente a pergunta. Eu acho que a tendência dessas IAs, se a gente não tomar cuidado, ela vai ter a tendência a diminuir cada vez mais o nosso processo, a nossa cognição de interpretar texto, de escrever, de assistir algo tipo, que tenha início, meio e fim, sem ser aquela coisa que tenha sempre uma previsão, uma previsibilidade do que vai acontecer, né? Eu estou falando de chat GPT e tudo mais porque é algo muito, muito atual, né? E você provavelmente já usou muitas vezes. Por que eu estou te perguntando isso? Para quem começou no modo analógico, como você começou, como é que foram as dificuldades para você se adaptar ao mundo digital em relação a escaneamento, fatiamento e etc., para impressão? Cara, para mim foram todos, né? Porque eu, há uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu não mandava um e-mail sozinho, eu não sabia abrir um computador. Eu ligava para minha noiva, ela ia lá, lia o que estava escrito, me falava, eu respondia, ela respondia, aquela puta demora, né? E eu sou experiência viva, né, de que todo mundo consegue, né, cara? Porque eu nunca fui um cara muito inteligente, eu sempre fui um cara mais curioso, né? Eu nunca fui um cara de estudar muito. Mas quando eu vi o que eu poderia alcançar com impressão 3D na odontologia, esse negócio de parar de trabalhar à noite, esse negócio de trabalhar de sábado, de domingo, de feriado, falei, cara, eu vou me dedicar mais, eu vou trabalhar talvez o dobro agora esse ano, pro ano que vem eu folgar metade dele. E, cara, graças a Deus que eu fiz isso. E, assim, depois que eu entrei pro fluxo digital, eu descobri o quanto é maravilhoso. Desde que você entenda que qualquer coisa que seja de fluxo digital seja uma ferramenta, que não é um funcionário, que tem gente comprando e mandando
os outros CLTs embora achando que vai substituir as pessoas. Cara, ela acelera processos, ela não finaliza o processo, ela não bota o dente direto na boca, né? E a maioria das pessoas ainda não entenderam isso. Acho que o melhor conselho que eu posso dar é: vai estudar, veja qual que é o seu modelo de negócio, qual que é o seu nicho, e aí sim você descobre o que você precisa comprar. Talvez você está visando uma fresadora de 300, 400 mil, achando que é um negócio muito distante. Quando você vem olhar para o seu modelo de negócio, que é algo mais simples, é algo que está iniciando agora, uma impressora já resolveria. Você compra um forno de injeção e com uma impressora você trabalha no fluxo digital igual qualquer laboratório de alta potência, né? Você acha que, pelo teu contato com a galera que está começando agora, né, e que já está no mercado há um tempo, como você está percebendo que está o fervor do mercado no seguinte aspecto? O cara começou com uma impressora e em quanto tempo ele já está precisando da segunda, porque ele teve uma efetividade de trabalho que superou as expectativas? Rapaz, normalmente é muito rápido. Por quê? Porque todo mundo que vai entrar pergunta para o amigo que está aprendendo a imprimir qual impressora comprar, né? Então, todo mundo acaba comprando a impressora errada, né? Para o modelo de negócio dele, que é o quê? Algo mais enxuto, mais rápido, mais econômico, né? Com tudo que você está começando, você tem que pensar em tudo isso. E aí as pessoas vou dar um exemplo, compra uma M7 Pro, pô, é uma impressora padrão médio, e o cara tem 2 coroinhas para fazer, aonde para ele fazer ele gasta 3 ml de resina biocompatível, e na hora de limpar a plataforma, a parte de cima, ele gasta 12 de desperdício limpando. E aí ele descobre que ele fala, pô, eu tô gastando mais quando eu imprimo do que quando eu não imprimo. E aí a hora que ele fala, vou para uma segunda impressora ali, né? O Minivat é uma grande novidade para mim. Eu descobri o Minivat tem o quê? Tem 2, 3 meses, né? E eu acho incrível. E tem impressoras que eu já fiquei sabendo que elas são pequenas, já sabendo dessa logística, né? Porque a galera compra a impressora 3D, o foco no começo era action, né? Era peça e tudo mais. Sim. E agora para a linha odontológica está cada vez nichando mais, né? Sim, sim. Na verdade, o Minivat, cara, ele nasceu na necessidade de se imprimir coroas, né? Seja ela calcinável, resina com carga, provisório, para quê? Porque gera menos desperdício, né? E aí teve as evoluções. Uma resina com carga, se for de alumínio, abrasiona. Se for de filamento, vai empenar, vai desgastar. Então a gente começou a entender tudo isso que contaminava a resina, e agora a gente está indo para as resinas não contaminadas, né? Que acho que de 1 ano, 2 anos para cá que a gente veio para isso, né? E, cara, descobrimos que a bandeja tem que ser de aço. Se você quiser trabalhar com uma resina com carga cerâmica, nanosilicato ou silicone silanizado, tem que ser de aço. Denilson, mas eu tenho uma outra bonitinha, baratinha, cara, ela contamina. Mas é o aço específico, tipo um aço cirúrgico? Como é que é? Aço 405, né? Que é um que não desgasta, porque é um metal que é mais duro do que a carga que ela está mergulhando e saindo. Toda vez que ela entra, que ela sai, ela está abrasionando, ela está desgastando. O alumínio é mais mole, então ele desgasta. O PLA é mais mole, então ele desgasta. O aço não, ele entra e sai sem sofrer nenhum tipo de abrasão, né? E a gente já tem produção disso? A larga escala ou está muito na entrada ainda? Cara, já tem, já. Eu sou um cara que gostei tanto da impressão 3D que eu virei um professor pardal, né? Então, eu fui tentando resolver os meus problemas, eu descobri, essa resina, se eu climatizo a cuba com um aquecedorzinho, eu tenho esse resultado melhor. Se eu colocar nitrogênio, se eu colocar vácuo na minha máquina de cura, eu tenho um resultado melhor. Se eu tenho uma resina com carga que não pode contaminar, faz isso. Então, eu ajudei muitas empresas a desenvolver Minivat, né? E hoje eu estou com uma empresa chamada Meditech, lá de Joinville, que na minha concepção e dentro de tudo que eu testei, tá? Pode ser que haja algo melhor, mas dentro de tudo que eu testei, é o melhor Minivat pensando em resinas com cargas cerâmicas, né? Que legal. Porque ela é pequena, ela é compacta, a resina não sobe para cima da plataforma, então com isso a gente não gera desperdício, só gasta o que realmente imprime, incrível. Não contamina, conseguimos deixar impressões em 25 minutos. Eu até fiz um teste, mas foi só para Instagram, onde eu consegui imprimir 12 dentes em 9 minutos.
Nossa. De uma resina viscosa, né? Não é nenhuma resina muito É. líquida, né? Imagina. Caraca, mas aí esse Minivat, ele tá disponível para venda em algum lugar? Que você... Sim, na Meditec lá em Joinville. Depois, quem quiser, eu posso passar o contato. Qualquer coisa, fala que assistiu, nem que seja uma palestra minha, que tem o desconto. Não sei se é de 1%, de 0,5%, mas não é o preço cheio, pelo menos, né? Tá bem intencionado, pelo menos, né? Cara, e eu falei para eles, dá desconto para os meus alunos, eu não quero ganhar nada, né? Eles colocaram aqui nas minhas máquinas, aqui no meu instituto eu tenho 20 Lego Mars DLP, né? Tu não tem nenhum vatzinho desse sobrando não para mostrar pra gente? Tem. Deixa eu só pegar um aqui rapidão. Galera, às vezes vocês vão escutar um barulho de moto que passa os camaradas de iFood aqui na frente da minha casa e dá para ver, para captar provavelmente, porque o barulho é muito alto. Então eu coloco sempre um supressor de ruído aí na pós, mas caso vocês estejam escutando, já está justificado, devidamente explicado, tá? A culpa são dos motoqueiros aí que vem dando grau. Cara, esse é o Minivat, né? Eu pedi para que fosse redondo, porque a maioria das coisas que a gente imprime é um arco, né? Então, se é um arco, se eu faço ela retangular, não cabe, né? Então, acabava limitando a peças unitárias. E aí, eu pedi para que esse VAT só tivesse 36 ml. Nossa, brother, você fez um trabalho muito legal. Não, cara, e olha a usinagem desse negócio aqui. Quando deu certo pela primeira vez, deve ter ficado muito feliz, né? Puta, cara, eu fiquei com dó de sujar, você acredita? Quando saiu da usinagem, eu falei, não vou sujar não, cara. Não usa não, vai sujar, não usa não. Aí você pega um aço de 405, uma plataforma de alumínio com de ionização, cara. Eles até fizeram aqui, ó, o meu logo aqui do meu instituto. Pô, na hora que eu vi, eu quase chorei, sabe aquela coisa que você fala? Cara, eu só queria resolver o meu problema e eu criei algo sem querer. Eles chegaram com uma ideia para mim que era só essa partezinha de baixo aqui, né? Sim, então a resina sempre subia. Eu falei, pô, mas ainda gera desperdício. Menos, mas gera, vamos resolver. Aí subiu aqui, aí ficou pesado, aí depois mandamos furar aqui. Diminui a densidade, né? Diminui o peso, né? Parece um... É pesado. Imagino. Parece aquele tambor de revólver, né? Exato. Sem querer, ficou bom, bonito e econômico. Agora, se outras empresas quiserem, elas podem comprar e vocês gravarem a logo da empresa, não? Sim. Eles gravam, eles vão cobrar a personalização ou, sim, claro, comprando na quantidade também, tudo é conversado, né? Claro. Mas, assim, porque é uma produção muito personalizada, né? É engraçado como a física se aplica nesse caso, porque o peso que ele faria, por causa desse aço 405, né? É 405 o nome dele? Isso. O peso que ele faria, vocês diminuíram, é como se fosse tornar oco, como uma impressão, né? Você precisa abrir uma... Exato. Muito Exatamente isso. Muito interessante. E eu coloquei, cara, todas as minhas máquinas têm aqui, né? Hoje eu tenho 42 impressoras aqui, né? No meu laboratório, no meu instituto. Então a gente tem uma produção legal, eu tenho as bandejas normais, né? Tanto a P, quanto a PP, quanto a que cabe no tênis, né? Que seria uma Max da Anicubic. E o fato de dar aula, eu sempre quis comprar marcas diferentes, tanto de resinas quanto de equipamentos, de máquina. Você tem ideia só de máquina de cura de diferentes marcas e de diferentes ondas de luz, cara, eu tenho 9 aqui. Nossa. E você faz review também nas suas redes sociais, não? Cara, eu sou, não sei se pode falar palavrão, mas eu sou um baita do idiota para essas coisas de rede. Porque eu foco tanto no resolver o problema, que aí depois eu fico passando para os outros, o pessoal fala, cara, por que você não divulga? Isso é sua ideia, tem gente vendendo como se fosse... Fala, cara, eu já resolvi meu problema, que era o que eu queria, deixa eu divulgar isso aí. Já comprei, já fiz minha casa, já ajeitei tudo, agora esquece. Já estou com cabeça de gado. Resolver meu problema e dos meus alunos, né, cara? Aí eu não levo muito jeito para Instagram, né, cara? Quem entrar na minha página vai entrar lá, vai ver que é uma baita de uma bagunça lá, viu? Vou te explicar, ó. Você está falando palavra de videomaker para especialista em 3D. Vou olhar para a câmera para você saber, ó. Não é possível que você seja genial em todas as áreas. Você vê, o Denilson é um professor pardal, mas que para vídeo ele ainda não desenvolveu. Por isso que existem filmmakers, videomakers aí disponíveis pela tua cidade. Contrate um filmmaker para você, para poder colocar o teu produto aí para venda no Hotmart, no Kiwi, etc e tal. Porque você vai ter
a sua produção de conteúdo sem ter que aprender outra plataforma, sem ter que aprender a filmar. O cara vai levar as luzes para ir, vai montar o estúdio ou na casa dele ou no teu escritório e vai fazer o teu conteúdo ir para frente, entendeu? Denilson, puxa aí uma galera aí da tua cidade. Você é de que cidade? Eu sou de São Paulo, capital, eu estou aqui em Pinheiros, né, do lado da Faria Lima. E só para legal. deixar uma vírgula do que você estava falando, gente, isso que o Daniel falou é bem verdade, porque graças a Deus deu muito certo o que eu estava fazendo, né? Não sei se a mentira foi muito boa, mas deu muito certo. Eu comprei máquina profissional, câmera, lente macro, softbox, não sei. Cara, não é o equipamento, é o operador, tá? Então, assim, não adianta ter a melhor câmera, a melhor luz, a melhor não sei o que, cara. Um ângulo que o cara pega, parece que ele vai cair no chão, aquele ângulo faz um puta de um vídeo que você estoura. Eu falo, cara, eu não entendo. Realmente isso eu tenho que pagar porque eu não entendo como isso funciona. Assim, e é cada um na sua área, né? É porque, olha só, você pensa comigo, vamos pensar em economia, tá? Sempre bom falar em economia. Você gastou uma grana, investiu em câmera, em softbox, em luz, papapá. Se você parcelasse isso tudo, você conseguiria criar um conteúdo contratando por alguns meses um bom filmmaker aí, né? E, pô, o cara que sabe muito, tem noção de luz e tal, às vezes com o iPhone ele faz miséria, cara. Cara, às vezes no curso vê um cara aí com um Samsung, com uma luz que segura assim, cara, com um celular ele faz uns vídeos que eu falo, porra, velho, eu com a câmera aqui, uma Sony, uma Nikon, eu não consigo nem tirar a foto, o cara com o celular fez uma baita de um vídeo legal aqui. É visão mesmo de fotografia, visão mesmo de cor. Eu, quando eu faço uma fotografia de alguma coisa, o meu estalo é quando eu estou fazendo aquele plano e, pum, alguma coisa me chama a atenção. Opa, o que tem diferente nesse plano aqui? Isso aqui. Então, vou lá e coloco. Sim. Tem pessoas que acham que é só apontar a câmera e botar. Então, não é assim, né? Cara, isso é verdade. Eu acho que você poderia fazer, você teria com propriedade o review de muita máquina, cara. Sim. Entendeu? Eu tenho umas máquinas de algumas marcas que eu peguei a evolução, né? Então eu tenho a primeira e a última que está hoje, cara, em 8 anos saiu mais de 12 modelos diferentes de máquina. Imagina. Né? E é legal você mostrar essa evolução, aí você fala, pô, era por isso que falhava, pô, eu gostava, mas vivia dando problema, aí você começa a entender matriz de luz, LCD RGB, LCD monocromático, não, essa é DLP, não, essa é uma SLA laser. Cara, você vai viajando nisso e fala, caraca, velho, era só informação que me faltava, não era dinheiro, né? Dinheiro é o caminho, né? Mas para andar esse caminho rochoso, você precisa do tênis, né, cara? Você precisa saber. É a velha história que um amigo meu me contou, que é bem legal. Você sabe qual que é a diferença de inteligência e sabedoria? Existe uma. Inteligência é você saber que a salada de fruta é para comer. E sabedoria é você saber que não bota tomate, que é uma fruta, na salada de fruta, porque não vai ficar boa, né? Ele me falou isso, eu falei, é verdade, cara. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, né? E tomate é uma fruta, né? Só que ninguém põe na salada de fruta, né? Pois é. Interessante, interessante. Agora, me diz uma coisa. Qualquer um ficaria chocado de saber que você tem quantas impressoras mesmo? 42. Essas 42 são contando com as antigas, as primeiras? Sim. Você, então, aprendeu a trabalhar com que cada impressora pode te oferecer. Exatamente, cara. Tanto de marcas diferentes, quanto de tamanho, quanto de tecnologia, quanto de matriz de luz, que faz uma baita diferença também. E depois de tudo isso, esse ano eu consegui meio que realizar um sonho, que foi montar o meu instituto, onde todo mundo aprendesse na prática, fazendo, mão na massa, né? Então, assim, tem um notebook para cada um, tem uma impressora 3D para cada aluno e tem 18 postos, né, cara? Nossa, isso para mim, na hora que eu vejo a galera, pô, o pessoal fala, pô, Denilson, não tem nada igual no Brasil. Eu falei, eu pensei nisso, cara. Sabe por quê? Eu não sou um cara de ficar estudando, e ter que estudar em PDF, em tela, cara, não é o meu forte. Eu ainda gosto de ler livro. E eu via a galera assim, que tipo, vinha, mas não via que não estava fazendo aquela diferença na vida das pessoas. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso, eu não sei como, eu venho de família super humilde, né? Meu pai é pedreiro, eu há 20 anos atrás eu era pedreiro junto com ele. E eu falei, cara, o melhor jeito, para mim, a melhor escola foi a prática. Então eu vou passar aquilo que foi bom para mim. E aí, cara, graças a Deus, metade meu e metade do Santander ainda, mas daqui 1 ano ou 2 vai ser todo meu.
É isso. Vai ser sempre de Santander alguma coisinha. Se não for isso aí, vai ser outra coisa. Os bancos têm tudo nosso. Quando acabar, eu tenho que renovar as máquinas. É outra compra. Olha, vou te falar uma coisa. Tudo ficou mais tranquilo e claro para mim no dia que eu aprendi que o banco gosta de emprestar dinheiro. O banco vive disso. Enquanto você não estiver dando lucro para ele com parcelamento e tudo mais, ele vai estar nem aí você. Experimenta aceitar um empréstimo e fazer um financiamento. Você não vai te amar. É isso. Se o banco te deu o limite, é porque ele sabe que você pode pagar, né? Se ele acreditou, você não vai, né? É como uma frase que eu usou com os meus amigos humoristas: se está embrulhado é para comer. Agora, cara, por que eu estou te perguntando isso das impressoras? Hoje, finalzinho de agosto de 2025, se alguém com uma graninha parcelável ali no AliExpress e tudo mais, fosse falar assim, Denilson, que impressora eu vou me aborrecer menos para imprimir? Tudo bem, eu não sei se você tem muitas experiências com outras coisas, mas para fazer a linha dental, que impressora você aconselharia e indicaria sem dúvida? Cara, eu sempre faço esse trabalho e eu recebo essa pergunta umas 30 vezes ao dia, né? Eu acho que, assim, se é a primeira impressora, eu não iria para AliExpress, Mercado Livre, nenhum dessas redes, porque você não tem o principal, que é o suporte, né? Porque hoje falhou por temperatura, amanhã pode ser por manipulação, outra vez pode ser a falha no desenho. Então, assim, você não vai saber aonde está essa falha, você vai ficar batendo e desacreditando. Então, eu sempre indico, compra de alguma empresa no Brasil que te dê esse suporte. Você vai ter que aprender o que é um STL, o que é um complemento que a impressora lê, por que eu vou ter vírgula, ponto e reticências, e no pendrive está na máquina, não tá. Cara, as coisas que parecem ser bestas, para quem nunca viu, é algo muito difícil. Então, assim, frustrante. Se no AliExpress é 4 mil, por exemplo, vou pegar um exemplo da que eu tenho aqui, que é a Elego Mars 4 DLP, tá? Se eu compro ela no Mercado Livre, eu vou pagar entre 4, 5, estourando 6. Se eu compro ela com a empresa que eu comprei, que é a Doni One, a Doni 3D, que é a Doni One, que é a mesma máquina, eles só alteraram o nome pela importação, e eles foram lá, abriram a máquina, desmontaram, vai lá no canal 2 e regula o potenciômetro. Então, todas as máquinas saem com a mesma potência. Então, se eu passar o meu parâmetro para alguém que comprou no AliExpress, não vai dar certo. Por mais que seja uma máquina DLP, né? Então, assim, essa máquina DLP, explica para a galera qual é a diferença de uma máquina DLP. Tá, uma máquina DLP, ela é polimerizada à luz, né, onde é formada as camadas por projeção. Então, ela projeta a luz para frente, tem microespelhos se movimentando e arremetendo a luz dentro da resina direta e formando camada de 50, de 100, 150 ou 200 microns, né? A LCD, a luz joga no LCD, é uma capa preta, que nem celular, quando você está vendo. Ela recebe luz, joga essa energia, o pixel afasta, a luz passa, polimeriza, a luz apaga, o pixel fecha. Por isso que quando a gente vê máquinas LCD, seja RGB ou monocromática, é um preto, que nem é celular. Quando você vê dentro, é sempre uma máquina ou a laser ou projetor. Ou seja, máquina SLA, laser e DLP, que é o projetor. Máquina MSLA, RGB e monocromático. Tá? Sempre que tiver um M é de máscara, porque é um LCD e você vai saber que você tem sempre uma peça que você vai ter que trocar, porque ela degrada com calor. E a luz UV que polimeriza gera calor, 405 nanômetros, né? Eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Você é professor Pardal mesmo. Cara, é isso. Você tem uma ideia, toda máquina que eu compro, a primeira coisa que eu faço antes de ligar ela é pôr na mesa e desmontar ela inteira. Tiro todos os parafusos, de tudo. Aí o pessoal fala, mas você comprou lá, vai perder a garantia. Eu falei, aham. Lembra o que o chinês fala para você, né? Comprou porque quis, não tem garantia. Então, cara, eu falo, a garantia sou eu. Cara, mas aí eu não entendi. Essa parte dessa projeção de laser, ela interfere na qualidade da impressão, obviamente deve ser melhor, né, do que a de LCD, mas isso para linha dental ou qualquer tipo de impressão? Cara, sim e não, tá? A resposta seria, hoje a gente tem máquinas excelentes, de 8K para frente, são baitas impressoras já, né? Então, imagina que, assim, a melhor qualidade que você vai conseguir em estereotografia hoje, que é a impressão 3D, é a laser.
que é as antigas Formlabs, não sei se você pegou essa época, que é um laser que vem ponta a ponta, que parece filamento mesmo, sabe? Nossa. Vem ponta a ponta, cara. Um modelo que hoje a gente faz 1 hora era 5 horas para fazer, para você ter uma ideia. Só que é a melhor qualidade. Por quê? Porque ela dedica só um ponto e vai fazendo ponta a ponta. Aí a próxima evolução foi a projeção, né? Que foi jogado com o projetor que já formava uma camada inteira, polimerizava, formava uma camada inteira e polimerizava. E aí, como tudo na vida é custo, né? Os caras precisavam de algo mais barato do que um projetor, porque dependendo da máquina aí, tem projetor que é 30 mil, 40 mil reais só o projetor. Demora 10 anos para queimar, né? Se o usuário for cuidadoso. Mas tem esse custo. Aí veio a RGB, que é o LCD, MSLA, RGB, que é LCD, colorido, né? Só que, assim, o ruim de ser colorido, qual que é o grande problema? Existem 3 pixels, red, green e blue. Então tem que jogar energia, que é a luz UV, nesses 3, unir e eles abrir para passar, né? E formar a camada. E isso demorava muito, que hoje é 1 segundo na monocromática, na RGB era 7. E aí qual que era o grande problema? Se degradava o LCD e RGB muito rápido. Então esse LCD ele tinha uma vida útil entre 400 e 900 horas de uso. Dentro desse padrão, você tinha uma manutenção para fazer, que era um LCD de 400, 500 reais na época. Aí, 8 meses depois, veio a evolução do LCD monocromático, ou seja, é preto e branco. A luz bateu, ele abre. A luz bateu, ele abre. A luz bateu, ele abre. Aí, o fato de não ter tanto tempo ligado de luz, degrada menos. Então, o que a gente ganhou? Uma troca mais longa, digamos assim, né? Então, a troca desse monocromático vai ser de 2.000 horas de uso até 7.000 horas de uso, dependendo da marca e do operador. Então, teve um ganho muito grande, e o que era 7 segundos passou a ser 1 segundo. E a gente já sabia que a luz degradava, né? Que o calor degradava. Sabe onde a gente aprendeu isso e nem percebeu, Daniel? Você já teve celular com capinha transparente? Sim, sim. Fica amarelo com o tempo, não fica? Aham. E todo mundo acha que é sujeira, que é alguma coisa, né? É luz. Sabe por que fica? É luz, sabe de onde vem? Vem de lâmpada, vem de sol, vem de tudo, né? De onde é que vem? Você tirava a capinha para carregar ele? Você chegou a tirar alguma vez a capinha para ligar o carregador? Sim, sim, já. Mas bem pouco, né? A maioria das vezes ia com a capinha mesmo, né? Às vezes você não pega no carregador e não tá pegando fogo, ou pega no celular e tá pegando fogo quando tá carregando. Esse calor que degradava a capinha, por isso que ela amarelava. Nossa. Caraca, Exato. Não sabia disso não. E aí, cara, qual que é assim, LCD vai ser sempre um custo melhor, vai ter plataformas maiores, né? Áreas nominais de impressão maiores, pensando em volume. Só que a máquina LCD é a única máquina que você não pode falar para o amigo, falar, me passa os parâmetros que você está usando aí, por mais que você esteja usando a mesma resina com a mesma máquina. Sabe por quê? Porque máquina LCD, a matriz de luz vai perdendo potência. Então, eu tenho 1 segundo de luz a 100. Talvez daqui um ano eu tenha 1 segundo a 90, ela está ao mesmo tempo ligada, só que com potência mais fraca. Sim. Como que eu vou te passar o meu parâmetro que eu uso há 2 anos se você comprou agora? A sua está nova. E detalhe, a AliExpress você pode comprar 2 novas, não vem a mesma potência. Uma tem 3.800 joules, a outra vai ter 3.200, a outra 4.200. Cara, é China, né? A gente paga mais barato, mas tem que saber regular isso, né? E a gente tem algum tipo de possibilidade de fazer medição dessas emissões e tal? Existe um aparelho que chama Meter UV. Cara, eu não achei para comprar no Brasil, um amigo meu trouxe dos Estados Unidos, é super barato, é tipo $300 assim. Baratinho, você coloca no... comparado a tudo que a gente está acostumado a comprar, é barato, vai. E você comprou uma vez só, nunca quebra, né? Você coloca ela e liga a luz. 1 segundo, aí você vai lá e mede, deu 2.800 joules UV. 2 segundos, deu tanto, 3 segundos. E aí você vai regulando e meio que parametrizando. É isso que as empresas nacionais fazem, né? Por exemplo, se eu pegar uma máquina da que eu tenho aqui, da Doni, que aí é Lego, né? E falar para ele, me passa o parâmetro dele, eu posso usar, porque uma máquina da LP, ela não vai perdendo potência de luz. Ela vai ficar, se ela durar 10 anos, ela vai ficar 10 anos. Desde que a resina não mude a composição química e nem o lote, você pode usar o mesmo parâmetro a vida inteira, para máquinas DLP, tá? LCD não, cada 3 meses é bom você fazer um calibrador e ver se está perdendo potência ou se não está, para sempre manter a máquina ferida, né? Caraca, muito interessante. Eu nunca tive esse tipo de trocação de ideia assim, cara. E é bom a gente esclarecer esse tipo de informação,
Porque é o que eu falo com todo mundo, cara, é muito frustrante quando você compra achando que vai funcionar igual você vê nos vídeos na internet e vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Mas tendo essa informação antes de comprar faz todo sentido. Cara, é o que eu falo, investe em treinamento, mentoria, curso. Cara, assim, é o que eu falo. Quem é pobre leva vantagem, porque o cara não pode sair comprando qualquer coisa todo o tempo, né? Então, o cara, primeiro ele fala, pô, tem que ter certeza que eu só tenho uma bala de prata aqui para matar esse lobisomem. Então, se eu errar, eu que morro, né? Então, como eu vim de família humilde, eu tenho muito esse pensamento que, cara, tem muita gente que vem fazer meu curso aqui, que hoje custa R$ 3.500, que, cara, mesmo que o cara não tenha que trazer nada aqui, o curso fornece tudo, eu dou até a máscara de proteção contra gases químicos, porque eles usam aqui e já levam embora. Cara, R$ 3.500 é um salário maior do que muita família sustenta aí, do que tem no mês, né? Do que um salário mensal de uma família com 2 crianças em casa, cara. Então, eu valorizo muito isso. Eu fui uma pessoa que eu fui muito ajudada, né? Então, eu tenho esse senso, eu entendo o que é o Denilson empresário e o que é o Denilson professor. Tem que ser 2 pessoas diferentes. Eu estou criando pessoas aqui e treinando para ser melhores do que eu, porque senão não tem evolução. E aí, às vezes, você vê alguns professores que pensam assim, não, eu vou ensinar até certo ponto, porque senão esse menino aprende rápido e ele vai me passar. Ele tem que te passar. O seu aluno tem que ser melhor que você, não pode ter esse ego, né? Até porque a tecnologia está avançando cada vez mais, aquela informação que ele tá retendo ali vai durar o quê? Tudo volátil, cara. Amanhã lança uma tecnologia nova, ele sai mais para nada aquilo ali. E assim, se o cara que veio antes de mim pensasse igual essa galera tá pensando agora, eu não existiria, né? Porque eu tive que ser melhor do que o meu mentor, né? Para estar onde estou hoje. Exatamente. E nada mais bonito e poético do que o professor aprender com o aluno também, né? Vice-versa e tudo mais. Cara, eu aprendo mais com os caras que chegam falando que é iniciante do que com os caras que chegam falando que já é avançado, que já vai pegar só uma diquinha ou 2. Os caras que é iniciante me dá menos trabalho e ainda me ensinam alguma coisa. Os caras que chegam falando que é avançado, não. Eles estão no rolê, estão falando de tudo, estão empolgados, né? É outra coisa. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, para quem quiser fazer esse tipo de treinamento com você, como é que faz? Cara, hoje eu estou focando mais aqui no meu instituto por questão de estrutura mesmo, né? Aqui o aluno não tem que trazer nada, ele tem uma impressora só para ele, que eu acho que nenhum espaço hoje no Brasil oferece isso, né? Pelo menos na odontologia que eu conheça. São máquinas DLPs, eles vão ter acesso a uma misturadora, vão ter acesso a notebooks Avel, que são notebooks de excelência para trabalhar com essa parte, né, de impressão. Eu vou mostrar, eu tenho 3 caixas de erros, então eles vão aprender na prática, quando acontecer isso, é esse problema aqui. Eu fiz 3 caixas de erro para falar, esse problema é por isso, esse problema é por isso, esse é por aqui. Essa resina flex tem que ser impressa em uma camada de tantos micrômetros. Essa aqui, que é mais aquosa, que não tem tanta carga, é numa quantidade. Então, assim, cara, eu me preparei 1 ano antes para dar curso, então... às vezes eu fico com vergonha de vender o meu curso, mas não é arrogância, não é prepotência da minha parte, mas, cara, eu tenho um produto que eu acredito que realmente faz diferença, sabe? Eu acredito que a pessoa tem que vir e fazer uma vez só, que não tem módulo 2, módulo 3, módulo 4. Eu acho que a pessoa tem que vir uma vez em 2 dias e sair daqui e falar assim, pô, vou virar o presidente amanhã, cara. Tem que sair com aquela vontade de querer vencer, porque, cara, todo mundo merece morar numa casa boa, todo mundo merece andar num carro bom, todo mundo merece botar os filhos numa escola bacana, onde a galera fala 2, 3 línguas com 15, 16 anos, né? Essa visão de futuro assim, é muito importante para qualquer profissional aqui no Brasil, cara, porque a gente teve um gap muito grande de pessoas que estavam querendo estagnar e, tipo assim, simplesmente durante um tempo as pessoas achavam que empreendedorismo era só fazer bolo de pote, vender e fazer isso, aquilo, aquilo outro. Só que a gente está num país que tem muito talento, principalmente para a área tecnológica. Nossa criatividade, o nosso rebolado para sobreviver, ele acaba despertando uma genialidade que os outros países não têm. Então a gente tem que deixar de ser vira-lata, né? Complexo de vira-lata, e saber que, cara, dentro da tecnologia de impressão 3D, odonto e tal, você pode despertar aí um profissional que você nunca imaginou que você pudesse ser, né? Exato, não ficar cara. fazendo... Não, e assim, a gente tem a melhor odontologia do mundo, né, cara? A gente não tem o melhor material, não tem o melhor maquinário, mas a gente ainda é melhor no mundo ainda, mesmo fazendo analógico, né? Então, o nosso pessoal é outra vibe. Cara, assim, o mundo não está preparado ainda para os brasileiros, cara, essa é a verdade. O mundo não está pronto ainda para os brasileiros. O cara fala, mas isso aqui não... Vai ter um alemão que vai vir aqui palestrar e fala, mas isso aí é uma impressora de fazer boneco.
Falei, sim, ok. Aí eu mostro o meu modelo e ele pega o dele e ele fala, pô, o seu boneco tá melhor que o meu modelo. Fala Cara, e é assim, qual é a verdade, tua? entendeu o conceito, né? Eu devia ter comprado a tua. Cara, A olha, dele é 80 mil, a minha é 8, né? é 10% do valor isso. dele e fazendo melhor ainda. É Entendendo o isso. conceito? Isso é o Brasil. Isso que é bacana. Exato. Cara, eu vou botar a sua a arroba lá do seu instituto, né? Pra galera que se interessar Legal. ir lá seguir. Vou deixar também suas redes sociais aqui também pra galera conhecer o teu trabalho. E queria te agradecer demais aí por ter topado esse papo. Foi incrível. Trocamos uma ideia muito legal, diferente de todas que eu já tinha batido aqui e tal. E é bacana a gente falar de impressão 3D e falar de odontologia, sem falar de impressão 3D somente, ou somente de Sim, odontologia, mas sim. mesclando, né, esses pormenores, assim, tal, que a gente falou hoje, sobre as diferenças e tudo mais. Eu achei muito legal. E quero também te convidar para seguir aí o Denilson, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar, de divulgar? Cara, eu gostaria sim de falar que todo para quem vai entrar no fluxo digital, seja ele fresado, impresso, só desenho, qualquer tipo de fluxo digital com IA, cara, não desanima. Assim, o começo é difícil, é que eu brinco com a galera, com meus alunos, eu falo, aguento os 6 primeiros meses, porque os 6 primeiros meses eu queria jogar as minhas impressoras todo santo dia pela janela, cara. Falhava, eu não sabia, eu dava o play, dava certo, dava o play no mesmo arquivo, dava errado. E isso é normal, tá? Você está passando por uma modificação, uma curva de aprendizado, de absorção. Então, não desanime. Simplesmente estuda. Ah, deu problema, vai numa pessoa mais experiente. Pô, não tenho grana, vai assistir um YouTube de uma pessoa séria, vai no Instagram. Cara, hoje tem muita informação. Quando eu comecei, eu ficava vendo japonês e alemão fazendo e eu ia aprendendo pelo movimento, né? Porque eu não entendia nada que eles falavam, né? Então, eu acho que, assim, cuidado com a frustração, cuidado com os grandes investimentos iniciais, entenda o seu modelo de negócio primeiro, porque todo modelo de negócio, todo empresário monta algo para ganhar dinheiro. A gente bebe cerveja daqui para fora, da porta para fora. Mas da porta para dentro é para ganhar dinheiro. E não é feio pensar isso, não é errado. Você não pode passar por cima de ninguém, você não pode ultrapassar o seu caráter, né? As coisas que você acredita. Mas, cara, um empresário tem que ser algo sério, tá? Coloque isso na cabeça. Não dá para ser amigo de todo mundo e, ao mesmo tempo, não pense em crescer sozinho. Pensa que, assim, a sua equipe é a sua família. Então, você tem que puxar essa galera sempre junto com você. Se você crescer, eles têm que crescer também. Porque senão você fica naquele ciclo de arruma uma pessoa boa e fica trocando, cara. E aí chega uma hora que você desanima da profissão. Ah, vou vender miçanga na praia que eu tenho menos dor de cabeça, né? Que eu trabalho e não sobra dinheiro. É a preocupação de muitos brasileiros. Eu quero ganhar dinheiro, mas no final das contas eu não quero que ninguém ultrapasse o limite da encheção de saco, né? Da falação na cabeça, né? Exato. Falando em conteúdo, aqui no canal da Quantum 3D também tem muito conteúdo. Além do Quantum Cast, tem várias outras playlists com dicas, com bate-papo, com material de edição, de impressão. E você pode se inscrever nele e também entrar nas nossas redes sociais. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo episódio de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D.